mais uma vez entregar a palavra que Deus tem para gerar no teu coração. Inclusive nós damos boas-vindas a todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. É muito bom tê-los aqui também conosco. Que Deus abençoe a sua vida de forma muito especial. Eu quero justamente trazer essa mensagem para vocês, porque nós cremos que ensinando ou pregando, proclamando a palavra de Deus, Deus sempre tem uma mensagem para cada um de nós. E que nessa manhã você possa realmente entender como uma mensagem de Deus a realidade, essa dupla realidade de ter a paz com Deus e a paz de Deus. Eu vou te mostrar que apesar de ser a mesma origem, a origem divina, são dois tipos de paz distintas ou distintos uma da outra. Porque você vai ver que justamente isso aqui, olha, alguém só tem a paz de Deus, e aí já começa a gente entender um pouco a respeito dessa distinção desses dois tipos de paz. Alguém só tem a paz de Deus se tiver em paz com a pessoa de Deus. Vou repetir essa frase para você. Alguém só tem a paz de Deus no seu interior, na sua alma, na sua mente, no seu coração, se essa pessoa antes já estiver em paz com a pessoa de Deus. E eu quero te mostrar nessa manhã como que alguém tem paz com Deus. E você vai perceber que a gente vai ficar mais tempo nessa ministração sobre paz com Deus, para que esse fundamento fique muito bem estabelecido no seu coração, para que você então se aproprie e experimente no seu dia a dia, através de um posicionamento de fé, com base nessa paz com Deus, e viva aquilo que Deus tem para a sua vida, em relação às suas emoções, em relação àquilo que você pensa. Então, vamos lá falar um pouco sobre paz com Deus. E não tem como, evidentemente, nós falarmos sobre paz com Deus sem estabelecermos isso em Romanos capítulo 5, versículo 1. Paulo, ele até aqui, nos 3 primeiros capítulos, ele falou que toda a humanidade carece da glória de Deus, porque todos pecaram. Ou seja, todos tinham uma natureza pecadora. Todos viviam debaixo da malignidade, da maldição da queda de Adão. Uma vez que Adão peca por ser o representante legal, o cabeça da raça humana, toda a sua posteridade também decai da graça de Deus. E por isso, todas as pessoas, elas passam então a ter uma natureza pecadora, uma natureza pecaminosa. E por conta disso, Paulo, ele estabelece que a pessoa, nesses 3 primeiros capítulos, só podem ser justificadas mediante a fé em Jesus Cristo. Então as pessoas que são pecadoras, as pessoas que não têm a nova natureza de Deus em si, a pessoa que não é nova criatura, a pessoa que não foi ainda santificada, ela tem uma natureza espiritual afastada de Deus e que vive segundo os seus pensamentos e segundo as influências malignas, conforme Efésios capítulo 2. Então essa pessoa, ela não experimenta a paz com Deus, porque na verdade ela não foi ainda justificada. Porque a pessoa só é justificada mediante a fé, para que ela então tenha paz com Deus, e essa fé, essa mediação, ela só acontece por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Paulo está mostrando aqui. Os 3 primeiros capítulos falam: todos pecaram, todos se afastaram de Deus. Mas olha, há uma cura, há a justificação pela fé. Aí vem o capítulo 4 e nos fala sobre uma referência para nós de justificação pela fé, que foi o próprio Abraão, que inclusive é chamado como pai da
fé, pai dos que creem. Então ali, apesar de terem muitos outros princípios que nós podemos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, o princípio maior, o fundamento é que Abraão é um tipo, é uma referência do que alguém, ou como alguém é justificado pela fé. E aí então chega no capítulo 5 e Paulo vai começar a falar sobre os resultados dessa justificação. Dos privilégios desta justificação, das bênçãos que as pessoas passam a experimentar por conta dessa justificação. E eu só quero falar sobre o primeiro privilégio, a primeira bênção, o primeiro resultado dessa justificação, que é ter paz com Deus, que é o que desencadeia todos os outros privilégios que estão relacionados no capítulo 5. Mas agora eu só quero focar com você justamente isso aí, olha. Como ter paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, gente. É claro que você só vai entender justificação de uma maneira mais plena, ou você vai crescer no seu entendimento do que é justificação bíblica, justificação pela fé, quando você entende qual era a sua situação antes da justificação, ou qual é a situação de qualquer pessoa antes da justificação. Então, a situação de alguém em relação a Deus, antes da justificação, é de guerra, é de rebelião contra Deus, é o termo que a palavra de Deus se utiliza. Alguém que não confiou ainda em Cristo, alguém que não depende da pessoa de Cristo, alguém que não aceitou a oferta de Deus por meio de Jesus Cristo. Essa pessoa pode ser um bom caráter em alguns aspectos da sua vida, pode ser um bom provedor da sua casa, pode ser um bom marido, ele pode até atravessar a velhinha no trânsito. Ele pode dar esmola, ele pode fazer boas obras, mas escuta, em relação à justificação, à salvação, todas essas obras são como trapos de imundícia. Não valem nada para a salvação. Pode beneficiar pessoas, a pessoa pode ser abençoada de alguma forma, em relação a ela poder beneficiar outros, ela pode até apaziguar interiormente uma culpa de alguma maneira ser um instrumento de doação para uma outra pessoa, mas em relação à justificação, em relação à salvação, em relação a estar debaixo da graça de Deus, em relação a ter a bênção contínua e permanente sobre a sua vida, só através da mediação de Jesus Cristo. Essa pessoa jamais pode agradar a Deus com as suas obras, porque na verdade nós não agradamos a Deus com as nossas obras, nós agradamos a Deus com a nossa fé. As nossas obras têm que ser resultados da nossa fé em Deus por Cristo Jesus, não a base para sermos beneficiados por Ele, porque a base para você e qualquer pessoa ser agraciada, favorecida, abençoada por Deus é Jesus Cristo. Enquanto a pessoa não entende isso, e por isso que a gente está aqui ministrando essa palavra, para que pessoas que porventura ainda não entenderam, possa a partir de hoje confiar inteiramente em Cristo. Mas você que já entendeu e já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que já entendeu que só através de Jesus você pode ter a graça de Deus, porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido, pela ação favorável de Deus através de Jesus. Se você já confiou em Jesus, isso renova o seu entendimento, isso edifica a sua fé, isso faz com que você caminhe cada vez mais e mais na dependência, não das suas imperfeições, não das suas falhas, não você buscando uma dignidade, méritos para receber algo da parte do Senhor. Você se descansa na perfeição de Jesus, nos méritos de Jesus, na dignidade de Jesus Cristo. Então você passa a caminhar essa jornada de fé, sempre confiando não em você, mas em Deus. E eu quero te dar uma boa notícia, hein? É melhor confiar em Deus do que em você. Maldito é o homem que confia em outro homem, inclusive você mesmo, o braço da carne. E confiar ali significa depender.
Eu posso ser abençoado através de outras pessoas, através de ministrações. Alguém pode orar por mim. Ore por mim. Não há problema nenhum. Mas o problema é quando eu dependo da sua oração. Quando eu dependo de você. Eu não dependo da sua oração. Eu dependo daquele que está ouvindo a sua oração. Eu dependo não de homens, mas dependo de Deus. Você não pode depender de homem, pastor, bispo, apóstolo. Você tem que depender de Deus. Eles são somente canais para abençoar as nossas vidas. Porque toda dádiva vem do Pai das luzes. Lá do alto. É Ele que nos beneficia quando você crê, confia e se descansa em quem Jesus Cristo é. Isso é ter paz com Deus. Aleluia. Então, antes dessa pessoa ser justificada, ela na verdade está numa condição de ré. O que é um réu? É uma pessoa que cometeu crimes, violou princípios, transgrediu leis, e por isso ela está debaixo de uma culpa e de uma condenação. Mas só que essa culpa e condenação, você não pode se livrar dela com propina. Não adianta você dar dinheiro para o juiz, ou procurar atalhos nas leis dos homens para se ver livre dessa culpa ou condenação. Porque essa culpa e condenação não é diante da justiça humana falha, imperfeita, muitas das vezes corrompida. Nós estamos falando de uma culpa e condenação diante de um Deus perfeito e santo. Você só se livra dessa culpa e condenação se você confiar no único mediador entre Deus e os homens. E o nome dele é Jesus Cristo. E ponto final. Porque foi Ele que pagou a sua dívida. O Pai te declara justo, não pelo que você paga. E eu quero mais uma vez deixar claro para você. Você não compra o favor de Deus pelo seu dinheiro. Você não compra a sua cura fazendo um carnezinho da bênção e da vitória. Você não compra a bênção para a sua família através de dinheiro, de ofertas ou dízimos. Você só recebe toda a dádiva do Senhor por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Foi ali que Ele comprou todas as coisas, a teu favor. O que nós fazemos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, nós não compramos as bênçãos, nós respondemos em amor e em fé aquilo que a palavra de Deus diz. Nós respondemos em fidelidade porque Deus nos amou primeiro. É isso. Você entregar o seu dinheiro, a sua grana, os seus bens para favorecer a obra de Deus não tem a ver com o que você comprar, ou não tem a ver em você comprar bênçãos, porque todas as bênçãos que você pode ter na sua vida e na eternidade foi comprada pelo sangue do Cordeiro, não foi com prata. Lembram disso? Não foi com ouro, 1 Pedro 1, 8 e 9, mas foi com o sangue do Cordeiro, aleluia. Foi pelo sangue que você é curado, é pelo sangue que você é restaurado, é pelo sangue que você é salvo, é pelo sangue que você é liberto, é pelo sangue que você é favorecido por Deus, é pelo sangue da nova aliança. Eu não sei quanto a você, mas eu estou com a vontade de dar um glória a Deus aqui. Porque eu fico animado com essa realidade de que eu não preciso depender de mim, da minha grana. Se eu tivesse de depender do quanto eu dou. Eu tenho que dar com excelência aquilo que eu dou. Mas Deus não vê quantidade, Deus vê o teu coração. E todas as vezes que você entregar recursos financeiros para a obra do Senhor, não é para você receber no sentido de compra algo da parte do Senhor. É para você receber aquilo que Jesus já conquistou para você. Aquela pergunta de sempre. É para ficar animado, gente? Claro que é. Então deixa eu falar um pouquinho sobre justificação agora para você. Deixa eu ampliar um pouco mais essa doutrina maravilhosa, esse ensinamento maravilhoso da palavra de Deus. E agora eu vou só falar algo para vocês com muito amor e afeto no meu coração. É pecado ficar respondendo o WhatsApp agora. Você está em rebelião contra o céu. Se você está vendo mídias sociais nessa hora, e se você está respondendo alguma mensagem que não seja para a morte, você está em pecado. Porque Deus está falando. E quando Deus fala, a gente não fala com ninguém. A gente só ouve. Quem está de acordo com essa palavra, diga amém. Então, quem tiver no WhatsApp,
dê aquela catucada de cotovelo, assim, ó. Ouça a palavra, homem. Ouça a palavra, mulher. Ouça a palavra. Posso continuar? A justificação é mediante a fé em Cristo. E justificação em Cristo é o ato declarativo, é o ato de Deus declarar o pecador absolvido. No mundo espiritual, quando alguém coloca a sua fé em Cristo, Deus sentencia, Deus dá uma sentença. E qual é a sentença? De absolvição. Aleluia. O réu foi liberado. O réu foi absolvido. Ele não podia por si mesmo ser liberto, salvo, abençoado, agraciado, nem por outra pessoa, nem por anjos. A única pessoa que pode ser o meio pelo qual ele recebe a absolvição é Cristo e a sua obra redentora. Então você crê em Cristo, o Pai te declara a partir de agora justo, ou seja, sem culpa e sem condenação. E quando o Pai declara alguém justo, ele não olha mais essa pessoa como réu, ele vê essa pessoa como inocente, ele vê essa pessoa como perfeita, apesar das suas imperfeições ainda que estão na sua natureza humana. Mas quando o Pai olha para essa pessoa, ele não vê mais pecados no sentido de afastá-lo dessa pessoa, porque todo pecado que afastava essa pessoa foi castigado em Cristo na cruz do Calvário. Que palavra, essa palavra é de Deus, gente. É de Deus para você. É o amor que Deus tem por você. Justificação é Deus declarando um pecador justo. Olha que loucura, só Deus podia fazer isso, mais ninguém. Porque as pessoas pecaram contra Deus. As pessoas pecam contra Deus. Quando elas vivem a parte do que diz a Bíblia, elas estão transgredindo a palavra de Deus, o próprio Deus. É Deus declarando então um pecador justo com base somente nos méritos da justiça de Cristo. Porque Deus imputa, ou seja, porque Ele coloca na sua conta, é o que o termo imputação significa, que é um termo bíblico. O que é isso? É Deus colocar na sua conta, não os seus méritos, não aquilo que você fez durante a sua vida inteira para receber algo, mas Ele coloca na sua conta a justiça perfeita que há em Cristo Jesus, a dignidade dEle, a perfeição dEle e a obra consumada dEle na cruz do Calvário. Glórias a Deus, porque a minha conta tem crédito. A tua também está em crédito? Gente, a nossa conta é BCC. É lá nessa instituição maravilhosa. Quem conhece o BCC? Banco Central Celestial. Aleluia. É lá que está, é lá que está. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, essa conta é inesgotável, é incrível. Quanto mais eu saco, mais tem crédito. É diferente da sua conta física, da sua conta jurídica, da sua conta empresarial. Você saca e o dinheiro não está mais lá, mas no céu, as coisas de Deus, quanto mais você vai lá e se apropria, mais você vê Deus se manifestando, mais Deus vê Deus atuando na sua vida pelos créditos, pela dignidade de Jesus e não da sua, porque se você fosse depender da sua dignidade, você já estaria perdido eternamente. Mas você depende da graça de Deus em Cristo Jesus. Isso é justificação. Eu fico maravilhado com o Evangelho de Jesus, gente. O pastor Matthew Henry, que foi um homem de Deus, lá nos meados do século XVI, por aí, um ministério que até hoje, influencia vidas e ministérios, e outros ministérios. E ele fala sobre a justificação nesses termos. A justificação afasta a culpa e dessa forma abre caminho para a paz. A justificação faz com que Deus afaste toda a culpa que estava entre você e Ele e abre o caminho para você ter paz com Deus e ter a paz de Deus. Ainda, depois que a gente deu essas definições, esses conceitos de justificação pela fé,
pelos méritos, pela dignidade de Cristo, pela justiça perfeita em Cristo Jesus. É importante agora, é claro, a gente estabelecer os princípios e os ensinamentos do resultado dessa justificação, que é ter paz com Deus. Então, ter paz com Deus é estar reconciliado com Deus. Sabe o que significa biblicamente? A palavra reconciliar é alguém que estava em briga. São duas partes que estavam em briga, em guerra. Uma vez que o homem sem Cristo, ele está em rebelião contra Deus, eu vou te provar nessa manhã que Deus também está em guerra contra ele. Deus continua estabelecendo o tempo da oportunidade, o tempo da graça. Mas enquanto essa pessoa não confiar na oferta dele, que é Cristo Jesus, Deus está em guerra contra essa pessoa. Mas no momento que você é justificado pela fé em Cristo, você é reconciliado. Agora, Deus não está mais em guerra com você, pelo contrário, Ele agora anda com você. Sabe por quê? Porque quando você tem paz com Deus, você é aceito por Ele. Você, inclusive, é aceito com as suas deformações de caráter, porque Deus, Ele recria o seu homem espiritual. Ele te torna uma nova criatura, mas a sua alma, a sua mentalidade, as suas emoções, muitas das vezes vêm com deformidades de caráter mesmo. Mas eu quero te dizer que ainda assim você continua aceito por Deus, e Deus vai te transformando, Deus vai te mudando, Deus vai te abençoando, Deus vai tratando com você. Deus fala para você: eu te aceito do jeitinho que você está, mas eu não vou deixar você desse jeitinho não, eu vou te mudar. Mas você é aceito por Deus, mesmo com esse jeitinho que você e eu temos ainda. Mas nós não podemos nos conformar com o jeitinho que a gente está vivendo. A gente tem que mudar. De glória em glória. Uma glória hoje e uma glória maior amanhã. Ter paz com Deus é ter pleno acesso a Deus. Gente, olha, antes eu estava sob o juízo. Hoje, por Cristo, eu tenho acesso ao trono da graça. Por isso que eu oro em nome de Jesus e eu sou curado. Por isso que eu oro em nome de Jesus, eu sou restaurado. Por isso que eu oro em nome de Jesus, eu sou provido. Por isso que eu oro em nome de Jesus, e uma paz que excede a todo entendimento guarda o meu coração e minha mente, os meus sentimentos em Cristo Jesus. Por que isso? Porque eu tenho acesso não mais ao juízo de Deus, mas ao trono da graça de Deus. Diz Efésios. Ter paz com Deus é não ser mais inimigo de Deus. Se você confiou totalmente em Cristo, agora você já não é mais inimigo de Deus, porque você aceitou a sua oferta, que é a própria pessoa e a obra de Jesus. Apesar das suas imperfeições e falhas, você continua não sendo mais inimigo de Deus, porque Ele ofereceu um meio para você mudar por dentro, na alma e em atitudes e comportamentos por fora. Você, olha só, se você tem Cristo, você tem tudo. Jesus não é o plano B ou plano A. Eu posso até falar para você isso. Jesus não é nem o melhor plano de Deus para você. Jesus é o único plano de Deus para a sua vida ser revolucionada. Não existe outro plano a não ser Deus na sua vida, em Cristo Jesus. E você tem essa paz quando você entende que agora você é amigo de Deus, mesmo com as suas imperfeições. Gente, olha só, um filho nunca será rejeitado por um pai zeloso e amoroso, apesar das suas desobediências, apesar das suas imperfeições. O pai vem, o chama para perto de si e o aconselha, o orienta. Às vezes pega uma varinha, mas vai ensinando, vai mostrando o caminho. Aquele que evita a varinha, não é deixar marca, não, uma varinha pode conduzir o seu filho para o inferno, diz Provérbios. Pais que não colocam limites para os seus filhos, estão criando os seus filhos para serem tragados por Satanás e pelo mundo. O fato é que Deus é esse pai zeloso, que você erra, eu erro, falho, peco, mas Ele sempre nos encoraja, Ele sempre nos encoraja a viver na verdade, que nos liberta a cada dia, e nós vamos sendo transformados por essa mesma verdade, porque o Pai sempre nos leva para a abundância de vida e não para a destruição. Porque nós não somos mais inimigos dEle. Agora, finalmente, o que é ter paz com Deus? Além de ser reconciliado com Ele, ser aceito, ter pleno acesso a Ele e não ser mais inimigo, é não estar mais sob
a ira de Deus. Por que eu deixei esse ponto por último? Porque nós estamos vendo em nossos dias um evangelho bonachão. Em que sentido? Retratando Deus como um velhinho bonachão, que a pessoa pode viver do jeito que ela quiser e não vai haver correção, não vai haver julgamento. Nós confiamos na graça, no amor, no favor, na longanimidade, na misericórdia do Senhor. A gente enfatiza isso como igreja, como ministério, mas também como ministério nessa casa. Nós temos enfatizado, principalmente através da liderança do pastor Hélio, que o nosso Deus é um Deus santo. E que Ele não deixará impune aqueles que querem continuar debaixo de rebelião contra Ele. Porque Deus é justo e Deus é santo. Eu sei que não é uma mensagem que dá ibope, mas é a mensagem de Deus. Porque o equilíbrio do evangelho é mostrar a graça do Senhor, mas é mostrar também a justiça perfeita do Senhor. Por isso eu quero ler 4 versículos, na verdade. 3 do apóstolo da graça, a respeito desse ponto da ira de Deus aí. E 1 versículo do apóstolo do amor. Só love. João. Olha só o que eles falam sobre a ira de Deus no tempo presente e vindouro para aqueles que não aceitam a oferta dele em Cristo. Olha só. Dorme com esse barulho. Se você for tirar um cochilo hoje, dorme com isso aí. Ou à noite. A ira de Deus. Quem falou isso? Quem falou isso? O apóstolo, o maior fundamentador da graça de Deus na Bíblia. A ira de Deus se revela do céu contra tudo o que, gente? Impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade andando de uma maneira imoral, pregressa e contrária à vontade do Senhor, o que o apóstolo chama de injustiça. Sobre esses Deus vai liberar a sua ira. Gente, há um conceito tão doido e que às vezes tem entrado na igreja, e o Espírito de Deus me dá permissão para falar isso. Está entrando na igreja isso. No nosso meio, nos jovens. Às vezes, na mentalidade de algum pai, alguma mãe. Gente, olha só, o homossexualismo, o adultério, a mentira, o roubo, a falsidade, são pecados relacionados na Bíblia. E aqueles que não se arrependem desses pecados, eles serão julgados pelo Senhor. O homossexualismo é um pecado contra Deus, como também adultério, prostituição, fornicação, sexo antes do casamento, a mentira, o roubo, são pecados e que levam as pessoas para o inferno se elas não se arrependerem e continuarem na prática do pecado. Então está entrando essa filosofia mundana, inclusive nas mentalidades dos nossos filhos, ou de alguns filhos, ou de alguns jovens. Não fala assim, porque na verdade nós estamos desrespeitando, é preconceito. Gente, olha só, falar contra adultério, fornicação, mentira, safadeza e outras coisas mais, homossexuais, seja o que for, não é preconceito, é conceito bíblico. É pecado o homem deixar o uso natural da mulher e se inflamar com as suas paixões com outro homem. Leia Romanos capítulo 1 que você vai ver do que eu estou falando. É pecado mulher se relacionar com outra mulher. Menino com menino, menina com menina, é pecado. É pecado você pular a cerca. É pecado você viver na prática da mentira. É pecado você fazer sexo antes do casamento. É pecado você entrar em atalhos imorais para alcançar algo da sua vida. É pecado. E tem gente que não quer ouvir, mas eu quero só te dizer algo. Se você não der ouvido à voz do Espírito Santo hoje, nessa manhã, eu não sei o que pode acontecer com você amanhã. Porque Deus fala não para destruir, Deus fala para te encorajar a fé nele, a você viver a fé. Gente, nenhum tipo de denúncia, confrontamento da palavra de Deus
é para destruir, é para conduzir o homem, as pessoas, ao arrependimento. Ah, pastor, eu não consigo. Não consegue? Você não vai conseguir também no inferno. Porque lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. Bicho fala de uma maldição eterna, é uma figura de linguagem. E fogo fala de uma angústia. Você já viu alguém se queimando? O corpo inteiro? O inferno fala de uma angústia eterna nesse nível. E eu estou aqui como mensageiro de Deus para que você seja livre dessa eternidade sem Deus. Porque para nós qualquer pecado não é preconceito, não é desrespeitar as pessoas. Se elas decidirem, é problema delas, nós vamos continuar amando do mesmo jeito. Quem diz amém por isso? Nós não temos problemas de amar ninguém, mas nós não vamos deixar de confrontar o pecado na vida delas, porque isso é benefício para elas mesmas. E querem mudar os princípios da palavra do Senhor, mas Paulo chama pecado de pecado. A Bíblia chama pecado de pecado. E aqueles que não se arrependerem estarão debaixo da ira de Deus. Olha só o outro texto do apóstolo da graça. Lê aí. Romanos 2, 5 a 6. Esses que vivem na perversidade, na impiedade, na imoralidade, acumulam contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação, ou seja, da manifestação do justo juízo de Deus. Do justo? Quem falou isso? O apóstolo da graça. Não foi João Batista, não. Foi o apóstolo da graça. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, quem tem ouvidos, ouça. Buscai ao Senhor enquanto, hein? Você pode achar. Porque quando a ira de Deus vier, não vai ter mais chance não. Estamos num período da graça, e glórias a Deus por isso. Mas esse período da graça não significa um não confronto do pecado. Pelo contrário, denuncia o pecado para trazer a pessoa ao arrependimento, ao amor, porque nós amamos igualmente a todos, sem distinção de raça ou de decisão. Mas nós não vamos deixar de falar do que a palavra diz, porque nós amamos. Se a gente fechar a nossa boca, até as pedras clamarão. E essa geração precisa ouvir que o nosso Deus é santo. E que ele julga a impiedade e a perversão. E agora, o apóstolo do Love. Olha o que o apóstolo do Love fala. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aleluia. Aí tem pessoas que cortam a outra parte do texto. Mas está tudo ali. É o mesmo versículo. É uma moeda com dois. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, ou seja, a vida eterna. A vida que se instala hoje para quem crê, e o resultado dessa vida nova em Cristo na eternidade não verá, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu sei que muito mais como pastor, mestre da palavra, eu estou falando como profeta hoje. Aqueles que não se arrependem das suas práticas pecaminosas e não se rendem à pessoa de Jesus Cristo, permanecerão debaixo da ira de Deus. Então a minha palavra como profeta para você hoje é o seguinte: crede no Evangelho e se arrependa, se volte, mude de mentalidade pela ação do Espírito Santo se entregando ao Senhor, e você verá que tudo se fará novo na sua vida. Gente, não vamos humanizar Deus. Deus é Deus. A ira de Deus não é uma impulsão descontrolada de um momento para destruir alguém. Alguém que teve uma reação descontrolada e falou e fez coisas porque saiu fora do controle da sua mente, das suas emoções, do seu equilíbrio mental. Não, ira na Bíblia, conforme
o que a palavra de Deus ensina, não se trata de uma explosão impulsiva de raiva. Da parte de Deus não é isso. Não é algo impulsivo. É a resposta certa e perfeita de um Deus justo ao pecado. Qual é a resposta certa e justa e perfeita para o pecado? É julgá-lo quando a pessoa não se arrepende. É isso que Paulo fala sobre a ira de Deus e o que João fala sobre a ira de Deus. Alguém está pensando, mas logo hoje eu fui vir à igreja, Jesus. Graças a Deus que você está aqui hoje, hein? Eu não sei quanto a você, mas eu estou muito feliz por você estar aqui hoje. Porque você não está sendo enganado. Aleluia. É para você ser abençoado, é você se firmar na graça, na justificação, nessa paz com Deus. Se você já se entregou e saber que você está livre da ira de Deus, porque você se colocou diante do Senhor. E você pode estar fora da ira de Deus por colocar a sua fé em Jesus, caso você não tenha feito isso ainda. Deus castigou em Jesus. Gente, isso aqui é graça. Quem está com sono aí, diga amém. Alguns estão com soninho ainda, mas tudo bem. Vamos ver se a gente consegue liberar esses irmãos desse soninho. Aleluia. Deus castigou em Jesus Cristo toda a culpa e condenação do pecador. De tal maneira que quando ele crê, ele é plenamente absolvido. Isso é graça. Quando a pessoa crê e se arrepende, Deus, Ele não mede esforços. Ele vai e age. E arranca aquela pessoa da natureza pecaminosa dela e a transforma num novo ser. De tal maneira que as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. As evidências das atitudes dessa pessoa é a vida dela em querer agradar a Deus com a sua fé, com a sua retidão. Porque Deus a absolveu. Isaías 53, versículo 5, revela claramente isso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E por causa disso, o Pai, é só você ler todo o Isaías 53, se você quiser ler Romanos, também você vai ver claramente isso. O Pai, então, ele julga, ele exerce a sua ira sobre Jesus a ponto dele ser moído. Moído aqui é esmagado. É um termo para sofrimento da parte de Deus. Deus julga o inocente que nunca pecou para você ser livre de todo o pecado. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo. O castigo. Deus castiga Jesus por causa de você e de mim. Deus libera juízo, ira sobre o Cristo vivo, sem ele ter pecado, para que você tenha paz com ele e a paz dele em você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Glória a Deus. John MacArthur, um homem de Deus, ainda um contemporâneo, um pastor, que tem influenciado também uma geração, ele diz: Deus tratou o Cristo como se ele fosse um pecador, embora não o fosse, e o fez morrer como um substituto, a fim de pagar o castigo pelos pecados daqueles que creem nele. Se você creu em Cristo, os seus pecados foram pagos pelo sangue do Senhor Jesus. A sua dívida não era para com o diabo. Nunca pense que Jesus morreu e derramou o seu sangue para aplacar a fúria do diabo. Não é isso não. Deus morreu pelos seus e os meus pecados para aplacar a ira de Deus. A Bíblia fala que Jesus se ofereceu para Deus, não para o diabo. Para quê? Para que você diante de Deus não tivesse mais nenhuma dívida. Toda cédula que era contra você, todo registro, todo documento que era contra você,
constando na lei, foi cancelada, foi rasgada, quando Jesus subiu naquela cruz a seu favor, e ele expôs publicamente a ignomínia, todo principado e toda potestade. O inferno não pode mais me acusar, o inferno não pode mais te acusar, porque o teu passado, porque os teus pecados e o teu futuro foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Deus te olha, ele te vê um justo, limpo, inocente, como ele olhava para Jesus, o homem aqui na terra. Jesus te olha, ou o Pai te olha como ele olhava para Jesus, cheio de prazer, apesar das suas imperfeições, falhas. Ainda assim, Deus continua te amando. Eis que estou convosco. Relacionamento, todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Sabe o que é isso? É Deus te amando, apesar das suas imperfeições, porque lembra, ele vai te chamar do jeitinho que você está, mas ele não vai te deixar assim não, ele vai te mudar. E você está aqui hoje para ser mudado. Aleluia. E Paulo resume isso, falando, aquele que não conhecia o pecado, porque ele era inocente, não tinha pecado algum, ele, Jesus, o fez pecado por nós. Foi castigado no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Todos os méritos da pessoa de Jesus, a sua vida perfeita, a sua inocência, no sentido de não ter pecado e ter se sacrificado por mim, todos os méritos da justiça de Cristo vêm sobre a minha vida, porque eu criei nele. Então o Pai te declara justo hoje. O Pai te declara inocente hoje. O Pai te declara absolvido de toda a condenação, porque você creu no substituto lá na cruz do Calvário, e o nome dele é Jesus Christ. E Paulo continua falando. A justiça de Cristo. Na verdade, não Paulo, mas a explicação do que Paulo diz. A justiça de Cristo é acreditada a favor do pecador que crê, pois ele tomou o seu lugar na cruz. Eu não sei se você hoje está sendo edificado na fé, mas meu irmão, você daqui hoje um gigante, porque Deus está falando comigo também. Eu vou olhar para Golias, porque eu estou em paz com Deus, eu estou debaixo do favor de Deus, e ponto final, Jesus tomou o meu lugar, ele me olha como filho, como herdeiro, como a menina dos seus olhos, ele me ama demais, com amor eterno, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, dá vontade de dançar mesmo, porque eu estou em festa com esse Deus, meu irmão. Aleluia. Se você estiver em festa também vai ser maravilhoso nessa manhã, porque nós podemos dançar no Espírito hoje aqui pela manhã, fazer uma festa maravilhosa, festejar e abrir a boca. Aleluia. Mas por enquanto fique com essa boca fechada e ouça mais um pouco. A justificação mediante a fé é o único meio para termos paz com Deus. Não tem jeito. É o único meio, gente. Não é você, é Jesus. Pronto, chegamos ao grande finale. Dende aí, para nós. Tudo que eu falei se resume nisso. Paz com Deus não é uma sensação. Você pode estar em frangalhos agora, com angústias, com dificuldades, mas não muda quem você é. Uma nova criatura. Justiça de Deus, justificado. Paz com Deus não é uma sensação. Hoje eu não estou me sentindo de Deus. Quem te falou que você tem que sentir alguma coisa? Você tem que crer. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pela nossa fé. O justo viverá da fé. Então eu sei que eu estou em paz com Deus. Não se trata de sensação, mas é um estado, ou seja, é uma condição que eu tenho em Cristo. É uma nova posição que eu tenho em Cristo, de alguém que foi justificado e reconciliado. Paz com Deus não tem nada a ver com sentimentos, emoções ou sensações. Pode até produzir, como eu vou te mostrar, mas a base da paz com Deus não é o que você sente, é o que você crê que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Isso é justiça de Deus. É esta paz com Deus que torna possível ao cristão ter a paz de Deus. Percebeu isso?
É essa paz com Deus. Não há mais ira sobre a sua vida porque você creu no Cristo. Ele já te justificou, Ele já te perdoou, já te reconciliou. Você tem acesso pleno a Ele. Então essa paz com Deus que torna possível o cristão, sim, ter emoções, sentimentos equilibrados. Que o apóstolo Paulo chama de paz é uma paz divina. Então, olha isso agora, preste atenção. O que eu vou mostrar para você agora sobre paz de Deus para a gente encerrar. A paz com Deus não pode ser abalada. Por quê? Porque a gente firmou a nossa fé na rocha inabalável. Ok? Não pode ser abalada, independente de situação, de levantes do inferno. Não pode ser. Mas a sensação da paz de Deus em nós, por causa das circunstâncias, se não houver um devido posicionamento da fé, que eu vou te mostrar, pode ser abalada sim. A ponto de você chegar para Deus e falar: por que, Deus? Eu estou passando por tudo isso, eu não estou mais te sentindo, eu não estou mais tendo experiências, aquela experiência que eu percebo a sua glória e eu sinto algo tão maravilhoso. Isso pode ser abalado pelas circunstâncias, se você não se posicionar. Porque a paz com Deus não tem nada a ver com sensação, é fé. Mas a paz de Deus tem a ver com uma ação de Deus no nosso interior, nossa alma, nossa mente, nosso coração. E se as circunstâncias forem opressoras, angustiantes, pode tirar você dessa paz maravilhosa no seu interior, desse equilíbrio emocional. E Filipenses 4, 6 a 9, mostra como deve ser o nosso posicionamento de fé, para que não haja esse abalo emocional, mental, no seu coração. Mesmo que teu namorado tenha te abandonado. Sabe aquela dorzinha? Mesmo que alguém tenha te caluniado. Mesmo que alguém te traga à tona o que você fez no passado. Mesmo que a pessoa mais querida sua te fira, te magoe. Mesmo que venham pensamentos que tragam tanta opressão na sua mente. Mas eu quero te dizer, pela palavra de Deus, você pode continuar com essa paz que excede a todo entendimento, apesar de tristezas ou angústias, porque você firmou a sua fé no que Deus já fez por você em Cristo Jesus. Você tem paz, acesso completo a Deus, por isso você pode viver essa paz que excede a todo entendimento, apesar de. Então, vamos para Filipenses 4, 6. E é assim que nós vamos encerrar. E a minha dica é que você fique firme até o final e não durma. E a minha sugestão para você não dormir é que você não coloque a sua cabecinha na parede. Não faça isso. Não finja que está orando. Eu já estou há 40 e tantos anos na igreja. Me converti muito cedo. E eu sei exatamente quando alguém está dormindo e está orando. A pessoa faz aquela cara de oração. Eu sei que você não está orando. Então fica firme até o final, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos lá, Filipenses 4, 6, hein? É para finalizar. Agora, porque eu procurei estabelecer muito mais os fundamentos de paz com Deus do que eu vou falar agora sobre paz de Deus. Porque são esses fundamentos que fazem com que a gente permaneça firme nessa condição de não sermos abalados, apesar de, tendo a paz de Deus que excede a todo entendimento. Agora, escuta o que eu vou te falar. Você vai perceber que se paz com Deus é responsabilidade total de Deus, através de Cristo te absolver, paz de Deus, você tem que assumir uma responsabilidade. Escuta, é o que você vai ler agora, entre a ansiedade, a inquietação, a perturbação de mente e de emoções, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, a oração e a ocupação da mente com as verdades. Eu vou repetir.
entre a ansiedade, você querer trazer o futuro, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? É a pessoa presa a pensamentos do que pode acontecer. Está comprovado que a maioria não acontece nada. Você só se preocupa de coisas que você acha que possa acontecer. E aí você fica inquieto, ansioso, não dorme, tem pesadelos. Um dia desses alguém perguntou: pastor, como que eu faço para ficar livre de pesadelos? Leia a Bíblia. Fica o dia inteiro ouvindo Brasil Urgente. Mas o que? Qual é o outro? Tá sabendo, hein, garoto? Cidade Alerta. Só notícia ruim. Internet, Facebook e outras coisas mais. Instagram, Twitter e outras coisas mais. Não vamos denegrir a imagem do... Mas o fato é que as pessoas ficam tão centradas em ouvir notícias ruins que elas vão ter pesadelos. Eu quero te dizer o seguinte: o Evangelho é a boa nova de salvação. Vá para ele para você ver. Ocupa a sua mente com ele. Ore a Deus, busca o Senhor para você ver como a tua vida vai ser revolucionada. Porque, gente, nós vamos chegar a uma conclusão hoje, debaixo de uma responsabilidade graciosa que Deus está nos dando hoje. Você vai perceber, olha só, não tem jeito, não tem, você vai ver que não tem saída. Se você não ora e não mergulha nesse livro, você vai ficar ansioso. Estou te falando, você vai ficar ansioso. Mas pastor, não joga essa praga sobre mim não. Não é praga não, é consequência natural de você não se posicionar em fé. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa. A minha pergunta aos nobres acadêmicos da fé e aos nossos visitantes: é possível a gente não ficar ansioso por coisa alguma? É? Não. Não é não? Sim, não. Se você falar que não, você está chamando Deus de mentiroso. Porque a Bíblia diz: não andeis, é ordem, mandamento. Não andeis, é imperativo. Não andeis ansiosos por coisa, perda, morte, roubo, circunstâncias, dia mau. Eu tenho uma boa notícia: você não precisa ficar perturbado, inquieto, apesar de todas essas aflições, porque Jesus falou: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É possível. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então tenha bom ânimo, seja encorajado a viver o que a Bíblia diz. É possível, porque o meu Deus, quando diz que é possível, porque é possível. Mas é possível se eu oro. É possível se eu leio a Bíblia. É possível quando eu medito na palavra do Senhor. Glórias a Deus, gente, pelos livros, livretos, artigos que falam sobre Deus, devocionais, mídias. Glória a Deus, mas isso não pode te separar do propósito de você mergulhar nesse livro, porque Deus quer falar com você através da sua leitura. Glórias a Deus, porque Deus pode usar homens, mas Deus quer se relacionar com você. Isso muda a sua vida, revoluciona a sua vida. A sua casa vai ser impactada, o seu casamento vai ser impactado, as suas finanças serão impactadas, as suas emoções serão impactadas, a sua mente será impactada quando você mergulha na palavra e quando você pela palavra tem relacionamento com Deus. Aí você vai perceber que apesar de todas estas coisas, você pode ser mais do que vencedor, porque você se posiciona. Não é uma declaração evangeliquez, sou mais do que vencedor. Não basta você só declarar que você é mais do que vencedor. Não basta você só declarar que você está curado. Não basta só você declarar que a minha família está salva. Sim, tudo isso é maravilhoso, mas você tem que declarar com substância na sua alma, com substância no seu coração, com um alimento forte no seu coração. E é a Bíblia, é a palavra, é você ter relacionamento com Deus no seu dia a dia. E eu sei que eu não estou mais operando como pastor, nem como mestre, é como profeta. Ou a sua vida vai, ou a sua vida vai.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, gente, em tudo. Em todo momento, em toda situação, seja de bonança ou de aflição. Em tudo. Não busca Deus só quando as coisas estão bem, não. Ou só quando as coisas estão mal. Não. Busca Deus em tudo, em todo tempo. Em tudo. As vossas petições pela oração. O termo oração vem de uma palavra grega que também significa comunhão, adoração, relacionamento. Também petição, pedido aqui, mas sobretudo Paulo inicia as 3 formas de você pedir: orando. Como? Se relacionando, adorando ao teu Criador. Olha que Jesus ensinou: Pai nosso. Olha como a oração começa: Pai nosso que estás exaltado nos céus. É o que ele quis dizer: santificado, exaltado é o teu nome. Aí depois que você exalta, você se relaciona com Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como ela é no céu, aqui na terra. Você percebe? Oração é relacionamento, é muito mais relacionamento do que qualquer outra coisa. Oração não é baseado somente em você suplicar, em você clamar, em você pedir algo ou um suprimento de uma necessidade. Oração é você adorar quem está vivo ainda. Diga amém. Mas também é, olha o que a Bíblia fala: súplica. Súplica é um termo que no literal fala de você intensificar as suas petições com argumentos firmados nas promessas de Deus. Como é que eu suplico? Quando eu vou a Deus e falo: Pai, está escrito. Está escrito. Está escrito. Mas eu quero só te lembrar de algo. Isso serve também para a vida de oração. A tua boca só vai falar do que o teu coração está cheio. Sabe por que você ora mal? Porque você não lê a Bíblia. Sabe por que muitas das vezes você não tem direcionamento? Nem sabe como pedir? Porque você não tem a palavra enxertada no seu homem interior. Não façamos da justificativa, ou não façamos de Romanos 8:26 uma justificativa para nós não fluirmos na oração, porque lá está escrito que muitas das vezes nós não sabemos pedir como? Não é o tempo todo, é em alguns momentos. Porque o tempo todo eu tenho que estar tão cheio das promessas e da revelação de quem Deus é, que quando eu vou a Ele eu adoro, e eu peço, eu peticiono, eu suplico com base nos argumentos que estão estabelecidos na própria palavra de Deus. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, encharque o seu coração com a palavra de Deus. Porque eu vou te falar uma coisa: quando você está encharcado com a palavra, quanto mais o diabo tenta te espremer, as circunstâncias, o mundo tentam te espremer, você será como uma esponja mergulhada na água. Quanto mais te espremem as circunstâncias, as dificuldades, mais, quando te espremer, o que vai sair é a palavra viva como água da sua boca. Pode acontecer todas essas coisas, mas eu sei em quem tenho crido. Oração, adoração, comunhão, relacionamento, pedir, súplica, intensa oração com argumentos e finalmente com ações de graças. Você agradece pelo que Deus já fez. Não tem uma pessoa aqui que não possa agradecer a Deus pelo que Ele já fez na sua vida. Não, Senhor, não me deixa esquecer de nenhum dos seus benefícios, porque é o Senhor que tem perdoado as minhas iniquidades, é o Senhor que tem sarado as minhas enfermidades, e é o Senhor que me redimiu de toda a destruição e coroa a minha cabeça com glória. Nós temos motivos para agradecer a Deus pelo que Ele já fez. Nós temos motivos para agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo hoje. Nós estamos de pé, nós estamos vivos. Tem pessoas que estão inválidas, não conseguem se levantar, doentes, enfermas, até porque não conhecem o Senhor Jesus e o poder dele. Mas hoje você se levantou com ar no seu pulmão. Você está enxergando, você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está andando, você está aqui na academia da fé. Por favor! Mas você pode agradecer pela fé, pelo que o Senhor fará em resposta às suas orações. Ok? O resultado: e a paz de Deus. Você ora? Você suplica? Você é grato a Deus? Você tem comunhão com Deus? Olha o resultado. Quem tem paz com Deus, tem essa paz de Deus. É paz divina, sobrenatural. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente. Em quem? Em quem? Quem? Em Cristo Jesus. Sabe qual o significado da palavra guardar? É alguém montando guarda. Quando você é alguém que tem relacionamento com Deus, que peticiona, que fala com Deus, que mostra para Ele suas necessidades, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Quando você é alguém que busca o Senhor, não na urgência, não na emergência, mas tem contínuo relacionamento com Deus, o que vai acontecer? Uma paz sobrenatural, uma paz divina, que excede, que vai além de toda a compreensão humana. Ela enche o teu coração, ela enche a sua mente, a ponto de exceder a compreensão humana, porque você pode estar passando por qualquer situação, entristecidos, disse Paulo, porém sempre alegres. Dorme com esse barulho, meu irmão. Você pode estar entristecido, mas a alegria do Senhor vai se tornar sua força para viver. Ok, e a gente encerra aqui, olha. Orar, paz de Deus. Ocupar nossa mente é paz de Deus. Finalmente, irmãos, por isso eu os convido para ficar de pé, porque finalmente, então a gente tem que acabar, finalmente. Não sai agora não, eu sei que você está com fome, e que tua esposa vai bater em você quando você chegar em casa, porque você não chegou no horário, mas até esse apanhar vai ser bênção para você, fica quietinho aí. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Escutem, escutem. As suas emoções sempre serão resultados do que se ocupa a sua mente. Se a tua mente está sendo ocupada por lixo, por miséria, por desesperança, as suas emoções vão acompanhar tudo isso. Mas se a sua mente está sendo ocupada com esse livro maravilhoso, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e os seus sentimentos ou a sua mente em Cristo Jesus. Assuma essa responsabilidade hoje, porque está escrito no versículo 9: o que também aprendestes, quem está aprendendo hoje? Eu estou junto com você nessa. E o que? E recebestes, hein? Está recebendo? Ó, e vistes em mim, isso, praticai, fazei. Se você não é um homem, uma mulher, um jovem de prática, a tua fé está morta. Porque a Bíblia nos dá uma promessa. Se você assim o fizer, praticar a vida com Deus, começa no nível que você está, mas pratica. Lendo a palavra de Deus também. Se você não é um leitor constante, então comece, mas pratique isso. Se você o fizer, o Deus de paz, se você fizer, o Deus de paz será convosco. E paz aqui é shalom, gente. É da mesma raiz, aqui foi escrito em grego, mas na mesma raiz da palavra shalom. Paz, shalom, envolve todos os aspectos de nossas vidas, todos. Então, eu quero enfatizar para os nossos queridos que estão nos assistindo também pela internet, que isso é possível, a paz de Deus, se você primeiro tiver paz com Deus. E essa paz de Deus, como resposta dessa paz com Deus, que gera essa sensação que excede a todo entendimento, essa paz maravilhosa, ela é possível quando você pratica o que está escrito na palavra de Deus. Deixemos de conformismos e nos voltemos para a realidade da prática da palavra de Deus. Vamos orar, gente.